A segunda temporada de Invencível chegou ao fim e nesse vídeo aqui eu vou listar alguns pontos prós e contras desses novos episódios e também falar mais, explicar um pouquinho de tudo e contar a minha opinião da produção. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar da segunda temporada de Invencível, mas com spoilers. Então, se você ainda não assistiu esses 8 episódios que saíram deste segundo ano, vai lá pro Prime Video, assiste e depois volta pra cá. Antes de eu começar a falar da temporada em si, da trama, eu vou falar do grande problema que foi essa segunda temporada, que foi o formato que a Amazon escolheu pra lançar. Então, assim, entre uma temporada e outra, a gente teve anos de espera. A primeira temporada de Invencível chegou como uma novidade, né? Ninguém esperava muito e todo mundo se surpreendeu positivamente, o que aumentou muito o hype pra segunda temporada. E aí nisso a Amazon demorou anos pra entregar uma segunda temporada, a gente esperava algo ainda maior, né? E ao invés disso, eles entregaram a mesma animação, que não me incomoda, porque eu gosto, né, dessa estética e tudo mais. Acho meio simples, mas até gosto. Mas o grande problema foi que eles demoram anos para entregar uma temporada, aí depois eles lançam 4 episódios dessa nova temporada e fazem uma pausa de 3 meses. Dividir a segunda temporada em 2 partes foi o maior erro da Amazon e foi assim uma parada grotesca, foi nojento. Por quê? Porque muita gente não sabe que os episódios voltaram a sair. Muita gente acabou esquecendo da série depois que viu 4 episódios e parou de ser lançado, tá ligado? E muita gente perdeu o interesse, tipo, desistiu. Tipo, a pessoa fica, porra, eu esperei anos pra vocês lançarem episódios novos e aí vocês lançam 4 episódios e param de novo? O que é isso? Vocês estão tirando de otário? Então, pra mim, a Amazon errou muito. A gente sabe que é um grande desafio para os streamings o formato de lançamento, porque cada série funciona de um jeito. Tem série que é melhor ser lançada inteira de uma vez só. Tem série que é melhor ser lançada com episódios semanais e tem série que também funciona se você pausar no meio. Só que a estratégia que eles usaram em Invencível foi a pior possível. Foi um negócio assim, realmente de esculachar a audiência. Na minha opinião, foi isso. Foi um desrespeito com quem tá assistindo e com quem esperou tanto tempo pra assistir. Aí os produtores vão lá e falam: ah, mas é porque no ano novo tem muita coisa saindo, as pessoas acabam esquecendo. E o que vocês fizeram não fez ninguém esquecer não, né? Puta, realmente que desculpinha de merda. Então isso me revoltou muito. Por quê? Porque a trama é muito boa e essa paralisação tirou o interesse das pessoas. Muita gente lá no Instagram comentando: eu nem sabia que tinha acabado, nem sabia que já tinha voltado os episódios, deixei pra assistir tudo quando tivesse acabado a temporada, fui ver o primeiro e perdi o interesse, sabe? Então é triste ver o que fizeram com a série depois da primeira temporada ter se elevado tanto no boca a boca. Conseguiram fazer com que o povo esquecesse da série de novo, então realmente isso foi muito triste e foi desastroso. Invencível já está confirmado para a terceira temporada, esse é um ponto positivo, ainda bem, porque sei lá se a audiência foi ruim e podia correr o risco de ser cancelada, não neste momento, e também prometeram que a terceira temporada vai sair num intervalo bem menor do que foi da primeira para a segunda, porque eles já estavam fazendo ela. Neste momento, antes de lançar a segunda temporada, a gravação das vozes, né, a dublagem dos personagens, os originais, já estava acabando, né? Então esse é um ponto positivo. Se já estava acabando as vozes, eles já estão ali meio que na metade do processo para entregar. Talvez chegue no começo do ano que vem, espero eu. Agora vamos aqui falar em termos de trama, porque isso para mim a temporada acerta demais, assim como a primeira. A primeira temporada acaba com o Nolan Grayson, o Omni-Man, se revelando como esse grande conquistador. Ele é do Império de Viltrum e Viltrum manda os seus soldados para os planetas para que eles conquistem estes planetas para o Império de Viltrum. Os Viltrumitas são guerreiros que vivem à base da força, então se você não é forte o suficiente, você não vai conseguir sobreviver lá em Viltrum, e eles têm uma longevidade muito maior que a dos humanos. E era esse o argumento que o Nolan usava para tentar trazer o filho dele, o Mark, para o lado dos Viltrumitas. Naquele momento do final da primeira temporada, eles têm um conflito ali muito interessante em todos os sentidos possíveis, e o Nolan fala pro Mark: todo mundo que você conhece aqui na Terra vai morrer quando você tiver a mesma aparência que você tem agora. Por que você tá tentando defender eles? E aí o Mark fala, né, tudo que ele aprendeu com a mãe, e fala: eu vou ter você ainda, né, pai? Então, tipo, ele dá ao pai dele a opção: fica aqui comigo que a gente vai continuar junto, né? E aí o Nolan entra nesse conflito que um Viltrumita não deveria ter que enfrentar. Os Viltrumitas, eles nem podem ter filhos com outras raças, né, com outras espécies de ser vivo, mas o Nolan já teve. Beleza que é um humano, então se você é fisicamente parecido com o Viltrumita, eles nem tem tanto problema assim. Mas depois o Nolan vai fazer outra cagada muito proibida lá também, mas daqui a pouco a gente chega lá. E aí a segunda temporada ela começa
nesse lugar, né? O Mark tentando digerir melhor o que aconteceu com o pai dele, a Debbie, que é a mãe do Mark também, porque o Nolan ainda chamou a Debbie de pet. Então assim, você vê o seu pai chamando a sua mãe de pet, de animal de estimação, é um negócio bizarro, né? Então realmente foi um choque muito grande e a gente chega com estes conflitos pro Mark, dele ter medo de virar o pai dele, e também dele tentar conciliar agora a faculdade com essa vida de herói dele. Ainda com muita desconfiança, porque o pessoal ficou assustado com o que o Nolan fez, então o próprio Mark levantou a desconfiança do Cecil ali. Agora, antes da gente voltar a falar de Viltrum, vamos falar de Angstrom Levy, que foi apresentado como sendo o grande vilão dessa segunda temporada. Pra mim, ele não foi o grande vilão dessa segunda temporada, porque o Império de Viltrum segue sendo superior, só que ele foi um ótimo vilão. O Angstrom Levy é um cara que tem uma habilidade de multiverso, então ele pode abrir portais pra qualquer outra realidade, né? E existem inúmeras realidades. Então, essa segunda temporada tem esse plus de mexer com o multiverso. Algo que abre muitos leques, aí, muitas possibilidades, e algo que está nos quadrinhos. Não é porque o multiverso está na moda que eles resolveram colocar aqui também, não. É algo que existe nos quadrinhos e que eles simplesmente trouxeram para animação, porque eles estão adaptando realmente os quadrinhos, então, em termos narrativos, faz sentido. Uma coisa muito foda do Angstrom Levy foi ele mostrar que o Mark Grayson que a gente conhece, o Mark Grayson herói, o invencível bonzinho, é uma exceção. A gente está acostumado a ver Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha ser bonzinho não é exceção, é a regra. No caso do Mark, não. A maioria dos Angstrom Levy, eles têm a lembrança de um Mark Grayson que aceitou ficar do lado do pai e governar a humanidade, né? Conseguir conquistar a humanidade na base também da destruição, matando todo mundo que se rebelasse contra os Viltrumitas. Então, este vilão, ele traz um conflito muito foda, e esse conflito chega no ápice no último episódio, no episódio 8, que se chama Tal Pai, Tal Filho. De novo, o conflito do Mark de ter medo de virar igual o pai dele, ele chega num momento de provação onde isso vai ser testado. E aí, o Angstrom Levy, em um momento no começo da temporada, ele tá tentando adquirir conhecimento de todas as outras versões dele para ver jeitos de derrotar os Viltrumitas, né? Para ver jeito de salvar a realidade dele, de salvar a humanidade, de salvar a Terra. Só que isso dá errado, ele acaba tirando o capacete antes, e aí todas as memórias de todos os Angstrom Levy se juntam em um só. Por isso que ele fica com aquele cérebro gigante, porque agora a gente nem sabe qual que é o que sobrou. Não necessariamente aquele que pôs o capacete é o Angstrom Levy que tá no final, né? Porque a máquina explodiu, sobrou um só ali, e um só que pegou todos os conhecimentos e todas as memórias de todas as versões alternativas, as variantes de Angstrom Levy, ficaram em uma pessoa só que já nem sabia quem era ela. Se você e diversas variantes suas tem o cérebro fundido, você não vai saber se eu sou da Terra 1, aquele ali é da Terra 2, essa memória é do da Terra 3, mas eu lembro que eu sou da Terra 1. Não, você vai ter memória sua e de todas as suas outras variantes e não vai nem saber de qual Terra você veio, né? Então isso aconteceu com o Angstrom Levy, por isso ele ficou com esse cérebro gigante. E aí quando a gente chega no ápice do conflito dele, a gente tem uma justificativa absurda. O cara viu em uma realidade o filho dele ser morto pelo Invencível. Aparentemente tinha uma realidade que ele mesmo morreu pro Invencível, mas eu não sei como ele teria memória de uma versão dele que morreu, tá? Mas beleza. E todas as outras realidades, ele era policial e viu o Invencível matar todos os amigos dele, e todas as realidades que ele se lembra foram traumatizadas pelo Invencível. A gente sabe que a gente lembra mais de traumas do que de coisas boas, então pode até ter alguns Angstrom Levy que tiveram contato com um Invencível bonzinho, né, com outros Marks que ficaram do lado da humanidade, mas ele não vai lembrar, porque o trauma fica mais vivo na nossa memória e é o que ressalta, né? Quando você vê um cara que te fez mal em diversas outras realidades, você vai lembrar dessas coisas que ele fez, principalmente ele matando, aquela cena dele matando o bebê, velho, o filho do cara, é absurda, absurda. E aí você fala, você vai culpar esse cara por todo o ódio que ele tá sentindo de alguém que ele viu já matando o filho dele na frente dele, matando todos os amigos dele na frente dele, matando até outras versões dele mesmo? Você vai culpar o cara por ele estar irredutível, falar pro Mark, aqui não tem negociação, ou eu mato a sua família ou eu mato você, tá? Não tem conversa. A gente fica puto com o Angstrom Levy porque a gente tá torcendo pro Mark, que é o Mark que a gente conhece, que é o Mark bonzinho, só que a gente chega a entendê-lo, porque realmente ele ter as memórias traumáticas que os Marks malvados causaram nele, ele tá vendo a mesma pessoa na frente dele, ele até não acredita que exista um Mark bonzinho ali, né? Então isso foi fantástico, e a forma com que o Mark lida com isso também foi fantástica, porque ele em teoria deveria ser o herói perfeito, aquele que nunca vai matar. O Batman não mata, o Homem-Aranha não mata, o Superman não mata, só que vai chegar um momento que talvez ele mate, tá ligado? E o momento do Mark chegou, o cara quebrou o braço da mãe dele,
tava ameaçando a mãe e o irmãozinho dele, então ele acabou agindo da forma que ele agiu e aparentemente matou o Angstrom Levy. Então, mano, e o Mark fica com isso, né? Porra, eu achei que você era mais forte, eu achei que você ia aguentar. Ele desceu, descarregou toda a raiva dele, mas achou que o Angstrom Levy tava fortalecido, né? Porque o Angstrom Levy tava voando, tava socando ele também, com socos fortes que estavam machucando o Mark. E ele fica, caralho, achei que você ia aguentar, não queria te matar, não sei o que, não sei o que lá. Então, isso tudo foi muito bem feito, porque a gente entende o vilão ao mesmo tempo que a gente consegue ter raiva dele, muita raiva. Eu acredito que 99% das pessoas, quando o Mark matou o Angstrom Levy ali, vibraram. Eu vibrei e falei, mata esse filho da puta porque não tem jeito, velho. Ou você mata ele ou você mata ele, porque as motivações dele também são muito fortes. Então, assim, isso foi fantástico. Agora a gente vai pro lado dos Viltrumitas, né? O Império de Viltrum lida com os outros planetas dessa forma, conquistando todo mundo, porque eles são mais fortes do que a grande maioria. O Nolan não deveria ter um filho com uma humana, justamente por isso que ele falou. Os humanos vivem muito menos, tipo 10%, menos que 10% da expectativa de vida de um Viltrumita é a de um humano. Mas ele teve, beleza, fisicamente o Mark é parecido, só que o Nolan ele vai para o planeta de Traxa, dos Traxianos, que são basicamente insetos, e ele tem um filho com uma Traxiana, uma bizarrice, que não poderia acontecer. Então essa mescla genética é algo também, é um crime muito grave ali no Império Viltrumita, e os Traxianos nos ajudam a dar uma dimensão do que é a visão do Viltrumita em relação ao humano. Quando a gente vai ver os Traxianos ali envelhecendo, enquanto o Oliver, que é o bebê Traxiano ali do Nolan, o irmão do Mark, ainda é bebê, a gente entende mais ou menos como funciona, o que o Nolan tava chamando a Debbie de pet, tá ligado? Não justifica, mas a gente entende, tipo, caralho, o moleque ainda tá bebê e a mãe dele, que teve ele quando ela era jovem, já tá morrendo de velhice. Como assim, né? Então, realmente, esse conflito foi muito bom pra gente ter essa perspectiva. É desse jeito que os Viltrumitas veem os humanos. Pra eles, o humano de novinho até morrer de velhice, é isso aqui, velho. Porque eles vivem muito mais tempo. Não dava pra gente ter a noção, mas quando eles adicionam os Traxianos aqui, a gente consegue ter essa noção. Então eu gostei bastante disso. E gostei também de ver os conflitos do Mark tendo que ajudar o pai dele. Então o desenvolvimento de personagem do Invencível nessa temporada também foi fantástico. E do próprio Omni-Man também foi muito bom, porque ele consegue se redimir. E aí, quando ele tá lá com os Traxianos, os Viltrumitas chegam ali, arrebentam o Mark e o Omni-Man. A luta é fantástica, é o final da primeira parte dessa segunda temporada. É um negócio bizarro. Se o episódio seguinte saísse uma semana depois, seria incrível, né? Essa série seria muito mais falada na época ali do que ela foi. E aí a gente tem a pausa. A gente teve um mês de episódios, foram 4 episódios lançados, um cada semana, 4 semanas, e a gente teve 12 semanas de pausa. Isso é inviável, a gente volta a falar que isso aqui foi ridículo. A gente teve ao todo 8 semanas de episódios lançados, e entre esses 8 episódios a gente teve 12 semanas de paralisação. Então teve mais tempo de pausa do que de lançamento da segunda temporada, somando as duas partes. O que deu na cabeça, cara? Bom, mas voltando aqui. Aí depois nós temos a evolução do Allen ficando mais forte, agora tancando Viltrumitas de um jeito fantástico, e nós temos a Anissa. Então, enquanto a gente tem o desenvolvimento do Nolan de uma forma bastante positiva, ele basicamente ali aceitou que vai morrer e ponto final, vai ser executado e não quer nem lutar contra isso, né? E agora a gente tem outros Viltrumitas tentando fazer com que o Mark obedeça às ordens de Viltrum. Então você vai dominar a Terra pra gente e pronto, acabou. Senão vai vir alguém aqui, vai matar você e vai dominar essa porra. E a forma com que a Anissa faz isso é incrível. Você que está reclamando que não teve não teve a cena da Anissa. Quem leu os quadrinhos sabe de que cena eu tô falando. Quem não leu ainda, não vou falar porque é bizarro e porque seria spoiler. Calma, você que tá reclamando, porque essa cena não acontece a primeira vez que ela vê o Mark. Tá? Acontece muito depois. Isso ainda vai acontecer na série. Eles não tem medo de ser bizarro não, gente. Eles fazem as bizarrices e eles vão fazer essa porra aqui também. Mas não era agora, tá? Não é agora nos quadrinhos. Você deve ter visto então no Twitter, porque você saberia que não é agora, né? É mais pra frente e ainda vai acontecer sim. Não faltou coragem pra eles, porque nunca falta. Eles fazem essas bizarrices mesmo. E aí nós temos de novo esse conflito. O Allen chega na prisão ali. O Mark tinha pedido pro Allen achar o pai dele e salvar o pai dele. Quanto mais Viltrumita do lado, né, dos bonzinhos ali, melhor. Eles já tem 2, né? Um eu tenho minhas dúvidas ali e tem o Mark. E aí o Nolan tá lá, já tipo, aceitou que vai ser executado e pronto. Só que quando o Allen chega, o Allen dá uma esperança pro Nolan. Ó, se você fugir, a gente vai pra coalizão de planetas lá. E a gente já tem 2 Viltrumitas lá, dá pra gente combater o Império sim, a gente tem gente bastante forte. E o Nolan, ele tem esse final de temporada também muito foda. Então todos os personagens tiveram um grande desenvolvimento, muito positivo. E o Nolan também é um deles. Ele conseguiu a redenção depois das bizarrices que ele fez na primeira temporada. E agora ele tem uma nova esperança, né? Porque o final da temporada ele falando, eu acho que eu estou com saudade da minha mulher, é um negócio assim também
maravilhoso. Em relação a Anissa, outra coisa que é muito boa que eu esqueci de falar é a forma com que ela é apresentada, porque ela traz um argumento válido, né? Ela mostra pro Mark como isso é válido. Ela chega e salva uma porrada de humano que não seria salvo se ela não estivesse lá, porque o Mark não estava conseguindo tancar aquele bicho. E ela fala, ó, esses humanos eles não conseguem se defender. A gente vai vir aqui, a gente vai defendê-los. A gente sabe que não é isso que eles vão fazer, eles vão escravizar a humanidade, que é o que eles fazem com os povos ali. Só que o argumento que ela traz é válido. E o Mark não quer nem mentir pra ela, porque o Cecil fala pra ele, ó, aceita essa porra pra gente ter tempo, pra ela ir embora, a gente ter tempo de se defender depois. E o Mark fala, não vou aceitar. Ele toma uma coça, ela vai embora. Mas assim, a forma com que ela ameaça a Amber, tudo que tá funcionando ali, a forma com que um Viltrumita passa esse poder absoluto é muito bem feita nessa série toda. E aqui foi mais uma vez, né? Ela pega o pescoço da Amber e fala, mano, ou você me escuta ou eu mato ela agora. E pra mim não vai ser nada. Pra você vai ser o amor de sua vida morrendo na tua frente por culpa sua, que é uma simples humaninha, mas pra mim não vai ser nada. E tudo isso funciona de uma forma também muito natural dentro desse universo e fantástica. E aí para a próxima temporada a gente vai ter isso de novo, né? Inclusive, essa terceira temporada que já está confirmada, o autor da série, que é o Robert Kirkman, que criou os quadrinhos também, ele deu uma entrevista falando que todos os episódios da próxima temporada vão ser como se fosse o episódio final. Então todos os episódios vão ser grandiosos. A gente sabe que eles fazem essas promessas para tentar aumentar a expectativa depois da cagada que fizeram agora, mas eu realmente acredito que vai, porque tá caminhando pra gente realmente entrar no embate de Viltrum com a coalizão de planetas e com os heróis que querem se opor a eles. E antes de encerrar o vídeo, vamos falar do multiverso, porque tem referências a Marvel, DC, The Walking Dead e Fortnite. Então, a primeira delas é a de Homem-Aranha. Todo mundo vibrou, a gente estava esperando que o Homem-Aranha de fato aparecesse, porque tem um crossover das HQs onde o Homem-Aranha e o Invencível eles estão juntos, e a Amazon tem um acordo com a Marvel para fazer séries de personagens do núcleo de Homem-Aranha. Então eles têm um acordo legal para usar personagens do Homem-Aranha, não o Homem-Aranha em si, mas poderia ser uma forma de promover isso, né? Pra quem não sabe, eles já estão desenvolvendo a série da Silk e vão fazer uma série do Aranha no Ar, talvez com o Nicolas Cage, talvez não em live action. A Amazon está desenvolvendo isso e vai ser da Amazon, original Prime Video ali. Então, em termos contratuais, teria viabilidade de tentar colocar o Homem-Aranha ali, mas não colocaram o Agente Aranha, que não está enfrentando o Dr. Octopus, está enfrentando o Professor Octopus. Só que o ápice vem na voz, porque o dublador original, a voz original deste Agente Aranha, é um cara que dubla o Homem-Aranha em todas as animações basicamente ali, e a voz no Brasil é o dublador do Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha, também no Homem-Aranha 3, então realmente isso foi muito bom, foi muito... Eu tava vendo o Homem-Aranha ali, ainda mais quando ele fala de multiverso, ele fala, ó, eu vi você passando pelo portal, eu entendo de multiverso, principalmente agora, por quê? Porque tá saindo Aranha-Verso, porque saiu Longe de Casa, que junta ali outras variantes, então eu gostaria até de ver o Agente Aranha aparecendo no próximo filme do Aranha-Verso, no terceiro, aí seria fantástico, né? Mas aí também vai ter que ter negociação, porque... em termos contratuais, do mesmo jeito que Invencível não pode usar os personagens da Marvel, a Marvel também não pode usar esses personagens que estão na Amazon agora. A referência DC é o Batman de fato, né? Não é uma cópia dele, mas ele não aparece e nem é falado o nome dele. Apenas o Mark tem um diálogo ali com ele que é assim: você se veste de morcego e seu nome é... Aí ele não fala nada. Você não acha que é falta de criatividade? E aí acaba, cena fantástica. A referência a Fortnite. Fortnite está fazendo collab com o Invencível, tem skin do Mark e tudo mais lá dentro. E a referência a Fortnite é que o Angstrom Levy manda o Mark para um universo que a gente não vê. E quando o Mark volta desse portal, ele tá com uma sniper de Fortnite, ele dá na cara do Angstrom Levy. E a referência a The Walking Dead, para quem não sabe, o Robert Kirkman, que é o criador de Invencível, ele também é o criador de The Walking Dead nos quadrinhos e ele também comanda essas duas produções, né? Supervisiona The Walking Dead e Invencível, ele tá mais ativo realmente, ele tá mais participativo, mas ele é o cara que criou os quadrinhos de The Walking Dead e de Invencível. Eles não podem falar nome nem nada disso, justamente por direitos autorais, porque a série de The Walking Dead não é da Amazon, né? Então também não pôde, mas teve essa referência. Em termos de narrativa, em termos de impacto, essa temporada é tão boa quanto a primeira, tem momentos melhores, momentos piores. O final da primeira temporada para mim ainda é melhor, ainda é mais impactante do que esse aqui, mas manteve a narrativa ali intacta, uma narrativa pontual e maravilhosa. Só teve esse grande problema da estratégia de lançamento, porque realmente, no meu ver, depois eles vão lançar os números, né? Agora que acabou a temporada, eles vão apurar os números de audiência e depois eles vão divulgá-los. Mas pra mim, o que eu acho que aconteceu é que teve uma queda brusca na audiência de Invencível
comparando a primeira para a segunda temporada. Eu espero que na terceira isso volte a subir e que eles acertem. Seria legal se eles lançassem, não digo tudo de uma vez, porque aí também para mim é desperdício, mas lança uma temporada com 10 episódios. Eles deram uma indicação aí de que vai ter mais episódio também. Lança com 10 episódios, mas em 10 semanas seguidas, por favor, tá? Não faz isso de lançar 4 semanas, parar por 12 semanas e depois lançar mais 4 semanas. Ninguém lembra, cara, ninguém lembra. Então, por favor, eu encerro esse vídeo aqui com isso. A estratégia de lançamento foi desastrosa, desrespeitosa, mas a trama da série, se você assistir agora tudo de uma vez aí, desses 8 episódios da segunda temporada, ela está fantástica. Finalmente a gente teve aí o Mark e a Ivy entrando também em uns termos para o relacionamento dos dois começar a acontecer, né? A Amber tá legal, aqui nos quadrinhos é mais fácil a gente desapegar da Amber, mas aqui ela tá legal, tá muito foda, foi muito doloroso, mas é uma parada que, tipo assim, não é que os dois queriam terminar, que eles não se amam mais. O Mark ainda ama a Amber e ela também ama ele. Só que eles viram que é inviável. O que a Anícia fez com ela ali é um trauma. Ela deve sentir a mão da Anícia no pescoço. Sabe quando você assistia Chamado? Não lembro se era o Chamado ou o Grito. Que tem uma cena que a mulher tá tomando banho ali, ela passa a mão atrás da cabeça e ela sente uma mão. Sabe? Depois você assistia esse filme, você ficava... Uns 3 banhos que você tomou depois, você ficava com medo ali de ter uma mão na sua cabeça. Basicamente, a Amber vai sentir a mão da Anícia no pescoço dela ali pra sempre, velho. Vai ter pesadelo com essa porra pra sempre. Ela fala, né? Parecia um metal, parecia que eu não era nada, que ela podia me esmagar como se fosse papel. Então, realmente não dava. Foi uma forma muito boa que eles fizeram aí pra encerrar esse relacionamento e começar o relacionamento do Mark com a Ivy, porque a Ivy é uma super heroína, ela entende mais disso e ela tem mais condições também de se proteger. Este é o mundo da Ivy, este é o mundo do Mark, então eles dois entendem como funciona. A Amber, coitada, tipo, ela fala, minha vida não tem importância nenhuma quando eu tô perto de você, tá ligado? Eu realmente gostei, a narrativa da série continua impecável e essa é a minha opinião com alguns explicadinhos aí sobre a segunda temporada de Invencível. Espero que tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.